Ó, tu presta atenção, tu mesmo me valoriza, que eu cacei de mês a mês a retrospectiva do governo do amor 2025, hein? Vamos começar com janeiro, né? Com o grupo das minorias que ele diz que ele defende. Cresce o número de mortes violentas de pessoas do LGBT Hadouken Street Fighter no Brasil, aponta levantamento. Ainda em janeiro, a Amazônia teve os maiores picos de fogo do século e você não viu ninguém cantando Alaia. Cadê? O último de janeiro, reza a lenda Bolsonaro, bolsonaristas que são machistas, né? Que a violência aumentou no governo Bolsonaro. Feminicídio. O Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. E só continua crescendo. Fevereiro, inflação faz 58% dos brasileiros reduzirem compras de alimentos. Fevereiro, o que foi mais dito foi a inflação dos alimentos. Produtos disparam e levam o presidente a entrar na temporada de folia com queda expressiva nas pesquisas. Preste atenção, cara. Esse ano a gente tem feriado, tem Copa do Mundo, tem Carnaval, mas não normalizem esses valores abusivos que estão nos mercados. Sabe por quê? Porque ele vai tentar falar pra vocês que alguma coisa aconteceu que foi culpa de governo Bolsonaro. E não foi. Não tivemos pandemia, não tivemos absolutamente nada. Ele apenas roubou. É simples. Em março aqui tivemos essa pérola aqui da ministra Aniele Franco. Pessoas podem não entender, mas racismo ambiental existe. Ainda em março, ciência e educação sofrem cortes significativos com o orçamento de 2025, sem esquecer que para o governo do amor, educação é tudo. Imagina se não fosse. O mês de abril chegou com a fraude do INSS, que inclusive ninguém mais está falando e nenhum dinheiro foi devolvido. Maio, o colapso do orçamento da educação novamente e a urgência de romper o ciclo da austeridade. Medida do governo libera só 1/18 do orçamento até novembro, deixando o grosso do recurso para ser executado em dezembro. Tu viu alguma coisa ser executada aí? Tá bom. Ainda em maio, saúde, cidade e defesa somam 9,3 bilhões em cortes no orçamento. Até pensei em deixá-la de fora, mas eu lembrei de quantos ataques a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebe de graça. Então, Justiça dá 20 dias para o governo explicar gastos com viagens de Janja. Teve alguma explicação? Lógico que não. Mês 6, junho, mês dos namorados. Janja passou mais tempo em viagens ao exterior do que Lula no 3º mandato. Mês 7 já chega gostosinho. TCU aponta gastos sigilosos de 55 milhões no cartão corporativo de Lula e ninguém... Mídia? Lembra que lá no mês 4 começou a ventilar já tudo sobre a INSS? No mês 7, do Neida, Lulinha, filho de Lula, fala assim: vou morar em Madrid, na Espanha, e só volto após 2026. Por que será? Mês 8, tu sabe o que esse danadinho falou? Que não machuca ninguém. Sai da 5ª série, cara. Ele diz que aumentos de impostos não vão machucar ninguém. Ainda no mês 8, o Lula reclama de foto de homem negro sem dentes em propaganda do governo. Tu só imagina se o Bolsonaro fala assim: porra, vai colocar uma mulher gorda na propaganda do governo. Porra, vai botar um gay na propaganda do governo. Porra, vai botar um negro sem dente. O Bolsonaro teve a ousadia de falar que vai colocar um homem negro sem dente na propaganda do governo. Pois é, mas foi esse cara aqui e ninguém falou absolutamente nada. Mês de aniversário do meu pai, mês 9, setembro. Na ONU, Lula manda recado a Trump. Diz que ataque ao judiciário do Brasil é inaceitável e condena a anistia. Democracia é inegociável. Democracia não. Ditadura. Ainda no mês 9, Lula defende regulação das redes sociais em discurso da ONU. Ataques servem para encobrir interesses escusos. Vocês lembram do que eu acabei de ler para vocês? Ataques à democracia? Sim. Tudo para nos calar. Esse aqui não aconteceu. Calma, coração. Isso aqui não aconteceu tudo em outubro, não. Tá? Mas eles atualizaram os dados. Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos de Planalto. 11 em 2023, 8 em 2024 e 7 em 2025, já tem um para 2026. Mês 10, novembro. Lula afirma que traficantes de drogas são vítimas de usuários. 2 reportagens e 2 vezes ele passando pano para traficantes. Ele defendendo traficantes. Mês 10, governo amplia corte nos Ministérios da Saúde, Transporte e Cidades. E depois de defender traficante, o que é o mais inteligente? O governo Lula deixa de enviar aos estados parte da verba destinada à segurança pública. Dinheiro acabou. Como é que faz? Imposto. O governo busca 30 milhões com corte de gastos e mais impostos em novo pacote. Mês 11, novembro.
Muita calma no chakra agora pra falar disso. Lula chama ação no Rio de matança e pede investigação de policiais. Petista cobra apuração sobre abusos contra integrantes do Comando Vermelho. Volta aqui comigo que tu vai ler isso aqui. Petista cobra apuração sobre abuso contra integrantes do Comando Vermelho. E lembra que mandados da justiça eram para prisão e não para a morte de criminosos. Cara! Não quer morrer, se entrega! Os caras estavam no meio do mato com fuzil trocando tiro com o policial. E esse cara que vocês chamam de presidente, que era pra estar a favor da população, a favor do policial, não deu um pio dos policiais que foram mortos. Não fez absolutamente nada dos caras que estão carregando sequela até hoje, por defender a população de bem. Ele tá aqui defendendo o vagabundo. Mês 11, Bolsonaro preso. Mês 11, desfile em Paris organizado por Janja custou 344 mil ao governo. Perdi nessa data aqui também, ó. Não tô vendo o print, mas foi desse ano aqui. Vamos lá. Sob Lula, federais, mais uma vez educação, hein? Federais têm orçamento menor do que com Temer e Bolsonaro pré-pandemia. Verbas para as despesas básicas e obras de universidades não cresce. MEC culpa gestões anteriores e promete recomposição. Ou seja, cara, tudo culpa do Bolsonaro. Mês 12, então, é Natal. Lulinha tinha mesada de 300 mil do careca do INSS. Ele tá onde? Madrid. O Brasil tem mais de 1.000 casos de feminicídio registrados em 2025 e no governo do amor esse número só cresce. Escritório de esposa de Moraes tinha contrato de 129 milhões com o Banco Master. PGR descarta a investigação contra Moraes por suposta atuação em favor ao Banco Master. Congresso aprova corte de quase 500 milhões em orçamento das universidades federais para 2026. Correios detalham um plano para demissões, corte bilionário e fechamento de 1.000 agências. Mais ou menos 15 mil funcionários até 2027. Brasil fica entre 10 países mais perigosos do mundo em 2025. Quase 1.000 presos deixaram as cadeias no Rio em saidinhas e não voltaram em 2025. E 65% são do Comando Vermelho. De uma maneira bem didática, eu vou finalizar com esse print aqui, tá? Eu recebi de algum Instagram, eu não tô lembrando, quem souber pode marcar, mas, enfim, corte por pasta desde 2023. Tá tudo aí pra você ler. Contas públicas e rombos. Deixa eu só ler esse último aqui pra você. 4,6 bilhões em viagens oficiais. Mas printa para ver o resto. A dívida pública, 7,5 trilhões. E é sobre isso. Um 2025 bem tranquilo, graças a Deus.